Agora aqui nós vamos falar um pouquinho da resistência à ditadura. Claro que o povo não estava gostando daquele regime militar. Durante todo o regime militar, diversos movimentos de resistência à ditadura ocorreram no país. Pessoas de diferentes grupos da sociedade fizeram oposição ao regime e denunciaram problemas como a falta de liberdade e o intenso uso da violência pelo governo. Essa resistência foi expressa de diferentes maneiras. Até 1968, muitas passeatas foram organizadas, mobilizando milhares de pessoas contra a ditadura. Após esse ano, houve um aumento da violência e da repressão contra a oposição ao regime militar, impedindo as manifestações populares. Então, houve manifestação do povo em passeatas, mas como o governo não estava satisfeito, começaram a impedir que essas manifestações fossem feitas. E aí o povo não tinha como dizer que não estava gostando daquele tipo de governo, daquele governo que estava sendo feito naquele momento. Atualmente as pessoas saem às ruas para fazer manifestações? Sim, nós continuamos a fazer, o povo faz sim. E qual é a sua opinião sobre esse tipo de manifestação? Claro que nós precisamos falar o que nós não estamos gostando. E isso é bom, porque nós estamos num país democrático, onde o povo tem seus direitos, né? E por causa dessas manifestações, muitas leis foram aprovadas. Então vamos continuar. Com o aumento da repressão, cresceu também o número de grupos que recorreram à luta armada como forma de resistência à ditadura. Formados em grande parte por estudantes, operários e camponeses, esses grupos realizaram diversas ações de guerrilha, como sequestro de embaixadores estrangeiros para serem trocados pela libertação de presos políticos. Em resposta, o governo endureceu ainda mais a repressão e perseguiu os opositores. Então, quem eram os embaixadores? Os representantes responsáveis pelo diálogo com países estrangeiros. Então, como eles não estavam gostando, houve realmente uma guerra, né, onde essas pessoas de nível alto, né, de porte alto, eram presos e em troca da liberdade do povo, né, eles pediam, eles soltariam aqueles embaixadores, aquelas pessoas importantes para o governo. Aí na página 266, aliás, 267, vamos falar um pouquinho da cultura. Vamos falar de como esse meio de comunicação, que era a cultura na época, foi propícia, né, para declarar o que eles não estavam gostando, o que o povo não estava gostando. Outro tipo de resistência realizada nesse período foi a cultura. Diante das arbitrariedades cometidas pelos militares, diversos artistas, como músicos, escritores, atores, cartunistas e artistas plásticos, tornaram-se cada vez mais engajados politicamente. Dessa maneira, durante o período da ditadura militar, houve uma intensa produção de conteúdos artísticos que denunciavam a violência e a opressão praticada pelo governo. Porém, diante do controle do regime aos meios de comunicação, os artistas tinham que ser muito criativos para que as suas obras não fossem censuradas. Denúncias e críticas realizadas por esses artistas foram fundamentais para que a parte da população percebesse que ocorria no país e se posicionasse contra a ditadura. Então, as músicas dos cantores falavam sobre a opressão. Os artistas encenavam sobre aquilo que estava acontecendo. Iam para as ruas com cartazes, com cenas, faziam prevalecer que não estavam gostando daquele tipo de governo, né? Daquele governo opressor, daquele governo que mandava e eles tinham que aceitar. Então, eles não estavam gostando, ok?